Fala galera, tudo bem? Vamos dar sequência agora então no estudo dos átomos. O assunto da aula de hoje, deixa eu me ajeitar aqui para esconder um pouco da feiura. Vamos falar um pouquinho sobre íons, que são essas estruturas atômicas carregadas eletricamente. Falar sobre semelhanças atômicas, que é no caso os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E falar um pouquinho agora especificamente sobre a eletrosfera do átomo. Então, esses são os conteúdos desse nosso encontro, continuando no estudo da atomística. Tranquila? Sigamos em frente. Isso aqui é uma revisão, a grosso modo, do que a gente havia visto sobre a estrutura do átomo. Vamos por partes aqui em cima. Então, aqui em cima, ó, primeira informação, letra A. A letra A representa na estrutura atômica o número de massa. A gente havia visto que a massa do átomo concentra-se no seu núcleo. Então, a massa nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Fechou? E aí, se eu quiser achar o número de nêutrons, basta eu simplesmente diminuir o número de massa do número atômico. Exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui, o sódio. Está aqui o sódio aqui, ó. Número de massa do sódio é 23. Número atômico do sódio é 11. Se você quiser saber o número de nêutrons do sódio, basta diminuir 23 menos 11, que eu vou ter 12, que é o número de nêutrons. O número atômico é o RG do átomo que eu havia dito. O número atômico é o que identifica o elemento químico. O número atômico, cujo símbolo é a letra Z, é igual ao número de prótons. E é igual ao número de elétrons se esse átomo for eletricamente neutro. Então, quando um átomo é neutro, quando o número de prótons dele for exatamente idêntico ao número de elétrons. Vai surgir na aula de hoje a palavra íon. Íon é o átomo que não é neutro. E a gente vai trabalhar agora com um princípio básico. Para o átomo ficar positivo ou negativo, você não vai mexer no número de prótons. Você vai mexer no número de elétrons. Entenderam? Então, para o átomo ficar negativo, ele ganha elétrons. Para o átomo ficar positivo, ele perde elétrons. Não vai cair naquela pegadinha básica de prova que para o átomo ficar positivo tem que ganhar próton. Não. A gente vai mexer na eletrosfera. Por que, Ademir? Porque lembra que o núcleo é muito pequeno e centralizado e ao redor do núcleo se encontra a eletrosfera? Ou seja, a gente tem contato direto com a eletrosfera. É uma camada mais externa do átomo. Por isso que as reações químicas elas vão ocorrer nessa região específica do átomo. Lá em cima, o núcleo. O núcleo é grande ou é pequeno? O núcleo é uma região muito, muito pequena. Mas dentro do núcleo eu vou ter os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo eu vou ter a eletrosfera dividida em camadas e ainda subdividida em subcamadas, sabendo que os elétrons podem ficar excitados e saltarem de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Esse salto eu chamo de salto quântico. Tranquilo? Isso basicamente é o que a gente revisou com relação à apresentação de vocês sobre o átomo e os diferentes modelos atômicos. Representação de um íon. O que é um íon? É um átomo, um agrupamento carregado eletricamente.
eu tenho dois tipos de íon. O cátion, que é o íon positivo, e o ânion, que é o íon negativo. Aqui, nessa primeira representação aqui, eu vou ter o átomo de sódio eletricamente neutro. Dentro do núcleo do sódio, eu vou ter 11 prótons e eu vou ter 11 elétrons. Se eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, se eu tenho 11 partículas carregadas positivamente e tenho 11 partículas carregadas negativamente, o saldo final vai ser um átomo eletricamente neutro. Percebe que eu vou ter representado aqui, ó, vocês vão escrever o símbolo do elemento químico que é sódio, e aqui em cima está aparecendo o sinal de positivo. Percebe que esse elétron aqui, ó, o sódio vai perder esse elétron. E essa camada daqui, se vocês acompanharem ela por inteira, tá vendo aqui a camada? Essa camada só tinha orbitando nela um elétron. Ou seja, a camada só existe se houver um elétron orbitando nela. Então, quando o sódio perdeu esse elétron, ele está perdendo essa última camada. E aí eu tenho essa segunda situação, que é o mesmo átomo de sódio, só que agora ele perdeu um elétron. Ó, ele continua a ter 11 prótons, só que agora ele tem só 10 elétrons. Então, na segunda situação, ele vai ter 11 prótons, porém ele vai ter 10 elétrons. Tranquilo? Se você pegar qual é o saldo aqui de 11 mais com 10 menos, o saldo é eu ter um positivo sobrando. Então, eu estou aqui representando o átomo de sódio, o seu íon positivo, que eu vou chamar de cátion monovalente, porque ele tem mais um. Olha o caso do flúor, que é um caso contrário ao caso do sódio. O flúor tem 9 prótons e 9 elétrons. Ele tem 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Ou seja, o saldo para ele vai ser zero. Então, esse é o átomo de flúor eletricamente neutro. Está vendo que quando o flúor se aproxima do sódio, é comum o sódio perder o seu elétron e o flúor capturar esse elétron do sódio. Percebe que aqui o flúor tinha o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O flúor tinha 7 elétrons na última camada. No vizinho dele, agora ele passa a ter 8, ou seja, ele ganhou um elétron. Então, eu tenho agora o chamado ânion do flúor, o ânion fluoreto, F-. Por que ele é menos? Porque ele tem 9 prótons, porém ele ganhou um elétron. O saldo aqui vai ser de 1-, está sobrando um elétron. Perceberam que tanto no exemplo do cátion, que é o íon positivo, quanto no exemplo do ânion, que é o íon negativo, a mudança na carga se deve exclusivamente ao ganho ou à perda de elétrons. Então, eu vou ter aqui o ânion monovalente, tem menos um só de carga. Então, olha o resuminho aqui. Quantos prótons eu tenho ali? 2 prótons. Vamos dizer que esse aqui seja o elemento X. Esse vizinho dele também não tem 2 prótons? Então, ele também é o elemento X. Entenderam? Se tem 2 prótons, e o número de prótons é quem identifica o elemento químico, então, se o núcleo do primeiro lá tem 2 prótons e o núcleo do segundo tem 2 prótons, então eles representam o mesmo elemento químico. Percebe que no primeiro exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 elétrons. Então, eu tenho 2 mais e 3 menos.
o resultado final é ter o ânion com carga menos 1, 1 menos. Aqui eu tenho 2 mais e 1 menos. Ou seja, está sobrando próton, porque eu perdi um elétron. Então, aqui eu vou ter o cátion de carga positiva. Entenderam a diferença? O cátion e ânion são tipos de íon. O cátion é o íon positivo e o ânion é o íon negativo. Para se tornar cátion ou ânion, eu não mexo no núcleo. Mexer no núcleo é o próximo conteúdo nosso, que é radioatividade. Eu mexo apenas na eletrosfera. Como é que eu represento? Você pode fazer assim, tá vendo? Ó, mais 1 ou mais 2. Você pode colocar os sinaizinhos. Ah, eu posso fazer, deixa eu ver aqui. Você pode fazer assim, ó. PO4. Aqui já não é um átomo, um elemento, é um grupo. Eu posso fazer assim, ó. O que significa aquilo ali? Significa o grupo PO4, 3 menos. Então, tanto faz você representar repetindo os sinais, 2 mais, 3 mais, ou escrever o número mais o símbolo. Entenderam? Como é que eu faço para ter o sódio mais 1? Perde um elétron. Como é que eu faço para ter o magnésio mais 2? Perde 2 elétrons. Como é que eu faço para ter o alumínio mais 3? 3 mais, perde 3 elétrons. Como é que eu faço para ter o ânion brometo? Ganha um elétron. Como é que eu faço para ter o S2-? Ganha 2 elétrons. Como é que eu faço para ter o N3-? Ganha 3 elétrons. Tanto faz se você quiser escrever o número seguido do sinal ou repetir o sinal tantas quantas forem as perdas ou ganhos de elétron pela estrutura. E eu posso ter cátion e ânion assim, como um único elemento, ou eu posso ter cátions e ânions como grupos ou agrupamentos de elementos químicos. Tranquilo? Semelhanças atômicas: isóbaros, isótonos, isótopos, isótonos e isoeletrônicos. O que a palavra iso significa? Está lá em cima, olha lá, o significado. Iso significa o mesmo, igual, semelhante, igualdade. Você já deve ter ouvido na matemática o chamado triângulo isósceles. Iso igual. Tá? No caso, o triângulo isósceles é aquele triângulo que apresenta dois lados iguais. Então, o iso no triângulo isósceles se refere a lados iguais. Então, olha lá, o que é um isóbaro? Que tem o mesmo número de massa. O que é um isótopo? Dois átomos que têm o mesmo número de prótons. O que é um isótono? Dois átomos que têm o mesmo número de nêutrons. O que é um par isoeletrônico? Eletrônico, um par de átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Esses são, então, as correlações que eu posso fazer entre átomos comparando os seus números de massa, próton, nêutrons e elétrons. Percebe aqui em cima, olha lá, percebe aqui o hidrogênio. Número de próton dele, 1. Número de próton dele, 1. Número de próton dele, 1. Esses três átomos de hidrogênio apresentam o mesmo número de prótons. Por que eles não são iguais, Ademir? Porque, olha só, a massa do primeiro é 1, a massa do segundo é 2 e a massa do terceiro é 3. Eu tenho ali o prótio, deutério e trítio, que são os isótopos do hidrogênio. Olha ali embaixo, número de prótons, 8. Número de prótons, 8. Número de prótons, 8. Número de massa, 16. Número de massa, 17. Número de massa, 18. Essa segunda linha aqui
representa os isótopos do oxigênio, já que eles têm o mesmo número de prótons. Se vocês perceberem, o símbolo tem que ser o mesmo, né? H, H e H. O, O e O. O número de prótons não é o que identifica o átomo, então isótopos representarão o mesmo elemento químico. Se tiver na prova assim, eu vou escrever aqui, ó, carbono de massa 12 e... Ai, ficou horrível. Então vamos deixar essa coisa horrível para a posteridade. Vamos dar uma caprichadinha aqui, ó. E tem o carbono de massa 14. Se eu perguntar para vocês compararem o carbono de massa 12 com o carbono de massa 14, e eu perguntar para vocês qual é a semelhança que há entre eles, não é a letra C aqui que indica carbono? Não é a letra C que indica carbono? Se o elemento químico é o mesmo, é porque eles são isótopos, apresentam o mesmo número de prótons. Passa para a linha de baixo. Compara aqui. Compara o potássio, cujo símbolo é a letra K, com o ceálcio, com o cálcio, cujo símbolo é a letra C e A. Então, eles são isótopos? Não, porque um é a letra K e o outro são as letras C e A. Então, são elementos químicos diferentes. Eu estou comparando o potássio com o cálcio. Quantos prótons tem o potássio? 19. Quantos prótons tem o cálcio? 20. Número de prótons diferentes. Qual é a massa do potássio? 40. Qual é a massa do cálcio? 40. Alguém lembra como é que eu chamo, qual é a letra que representa o número de massa? Não é a letra A? Então, eles são isóbaros. Tem número atômico diferente, mas tem o mesmo número de massa. O escândio e o titânio, olha só, número atômico aqui, 21. Número atômico aqui embaixo, 22. O número de prótons não é o mesmo. Tanto que a letra, o símbolo do elemento químico também não é o mesmo. Mas se eu comparar os dois, aqui em cima, o número de massa, ou seja, a letra A, para os dois é a mesma. Ou seja, eles têm o mesmo número de partículas no núcleo. Então, eles formam um par de isóbaros. Compara aqui em cima, eu estou comparando o cloro com o cálcio. Dá para ser isótopo? Obviamente que não, porque o símbolo do elemento químico é diferente. Tá? Tanto que o cloro tem 17 prótons e o cálcio tem 20. Eles são isóbaros? Não, porque o cloro tem massa 37 e o cálcio tem massa 40. Então não está batendo nada. Agora, se você pegar aqui, desconta 17 de 37. Quanto que dá o resultado? 20. E agora aqui desconta 40 de 20. Dá quanto resultado? Também dá 20. Quando você subtrai o número de massa, subtrai o número atômico do número de massa, subtrai o menor do maior, você vai ter um número de nêutrons. Então, se eu tirar 17 de 37, sobra 20. Se eu tirar 20 de 40, também sobra 20. Então, esses dois exemplos que estão mostrados ali, eles são isótonos. Iso igual, N, o mesmo número de nêutrons. Dá para o boro ser isótopo do carbono? Não, você não pode ter isótopos, elementos diferentes. Eles são isóbaros? Não, porque a massa do boro é 11 e a massa do carbono é 12. Mas se você descontar 5 de 11, dá 6. Se você descontar 12 de 6, também dá 6. Então, eles são isótonos. Apresentam o mesmo número de nêutrons. E, por último, isoeletrônicos. São espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos lá. Magnésio, número de massa, 20. E do oxigênio, 16. Não bateu o A. Número atômico, Z, número de prótons, 12. Número do oxigênio, 8. Não bateu o número de prótons. Então eu vou descontar 12 de 24. Sobra quanto? 12. Esse aqui é o número de nêutrons.
Eu vou descontar 8 de 16. Vai sobrar o que aqui agora? 8. Putz, não bateu nada. Vamos ver os elétrons. Olha para cá. Então, eu vou puxar para cá para vocês verem. Quantos prótons tem o magnésio? 12. 12 prótons. Ele não é mais 2? Quando ele era neutro, ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Para que ele seja mais 2, ele tem que perder 2 elétrons. Então, ele vai ter, nesse caso, 10 elétrons. Olha o oxigênio. Tem quantos prótons o oxigênio? 8. Agora ele virou um ânion 2 menos, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 prótons, ele também tinha 8 elétrons. Mas agora ele ganhou mais 2. Então, ele passa a ter também o quê? 10 elétrons. Ou seja, comparar o cátion bivalente do magnésio com o ânion bivalente do oxigênio, o número de elétrons nos dois é o mesmo. Então, os dois formam par de elementos isoeletrônicos. Tranquilo? Semelhança entre os átomos. Olha lá. Compara para mim o U com o U. Não precisa nem comparar. Se é o mesmo elemento químico, é óbvio que eles vão ser o quê? Isótopos. Ah, mas eu quero conferir ali. Está aqui, ó. Os dois apresentam 92 prótons. Compara o cálcio com o argônio. O que é que os dois têm de semelhante, já batendo o olho de cara? Aqui em cima, ó, 40 e 40. Os dois apresentam o mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros. Comparar o fósforo com o enxofre. Número de prótons dos dois, diferente. Número de massa dos dois, diferente. Desconta 15 de 31, vai sobrar quanto? 16. Desconta 32 de 16, também sobra 16. Essa diferença entre a massa menos o número atômico vai ser igual ao número de nêutrons. Ou seja, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, então são isótonos. Show de bola? Tranquilo? Vamos para frente que atrás vem gente. E a eletrosfera do átomo? Agora é só um conceito inicial. Está vendo aqui? Quem é que propôs que a eletrosfera é dividida em camadas? Niels Bohr. E não como Johann fica dizendo born. Não é born de nascido. Tá? I was born. I was born in 76. É Bohr. Niels Bohr. Quantas camadas pode ter o átomo? No máximo. Até onde a gente sabe. 3, 4, 5, 6, 7. Então, o átomo pode ter até 7 camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Não nos interessa agora o porquê, mas tem que lembrar esse númerozinho. Na primeira camada só cabem 2 elétrons. Na segunda, no máximo 8. Na terceira, no máximo 18. Na quarta, no máximo 32. E aí vem de baixo para cima de volta. Na quinta, no máximo 32. Na sexta, no máximo 18. E na última, no máximo 8. Então, a gente está aqui dividindo a eletrosfera em, no máximo, 7 camadas e dando o número máximo de elétrons que cada camada consegue suportar. Então, fica 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Tá? Lembrando que eu tenho aqui a representação, não é a atual, porque não é tão simplesinho assim de identificar. Já tinha falado para vocês que o conceito de átomo envolve física quântica, e a física quântica é um conceito que precisa ser trabalhado com o tempo. Tá? E criar essas abstrações na cabeça com coisas que não são do nosso cotidiano. Então, ó, esse átomo tem 6 prótons. Esse que tem 6 prótons é o carbono. Então, o número atômico dele vale 6. Se ele tem 6 prótons e tem 6 nêutrons, então o número de massa dele vale 12. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 elétrons. Então, aqui em cima eu não vou colocar nenhuma carga, porque ele não é um íon. Porque o número de prótons dele está exatamente idêntico ao número de elétrons.
Está ali, ó, resumindo, 7 camadas e ali o número máximo de elétrons que cada camada consegue comportar. Isso tudo vai ser importante para a gente depois construir o diagrama de Linus-Pauling, para a gente fazer a distribuição dos elétrons conforme as camadas e as subcamadas ou subníveis. Exercício de fixação, eu vou passar aqui, então a gente trabalhou nessa nossa aula esses conceitos básicos que eram revisar o conceito de átomo e as suas partes e constituintes fundamentais dele. Tá? A gente viu essas semelhanças entre átomos, entre isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, e a gente viu que a eletrosfera pode estar dividida em até 7 camadas, e o número máximo que cada camada consegue comportar de elétrons. Eu vou dar os exercícios aqui para vocês fazerem e a gente segue o nosso estudo, então, da estrutura atômica, que é a base de composição da matéria. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção, obrigado por ter me assistido aí por 26 minutos. Até o nosso próximo encontro. Segue a apostila, aqui, livre de atividades. Fui, abraço.